Há momentos na história espiritual em que o céu marca um antes e um depois. Momentos em que o invisível toca o visível e uma decisão divina é selada sobre aqueles que creem. Este é um desses momentos. Não se trata apenas de uma oração, mas de um decreto espiritual que separa o que pertence à luz do que pertence às trevas. Hoje, São Miguel Arcanjo desce com sua espada flamejante para selar famílias inteiras sob a proteção de Deus. Cada palavra pronunciada aqui é um ato de fé que desperta as legiões do céu. E cada coração aberto é uma porta por onde o próprio Deus entra para abençoar. Vivemos tempos em que o mal se aproxima silencioso, não com gritos, mas com distrações, com cansaço, com divisões dentro de casa. É nesses dias que o Altíssimo envia o seu príncipe guerreiro, o comandante da milícia celestial, para restaurar o que o inimigo tentou roubar: a paz, a união e a presença de Deus dentro do lar. Quando São Miguel coloca seu selo sobre uma família, não há força na terra nem no inferno que consiga romper esse vínculo. O selo é a marca da posse divina. É o sinal de que aquele lar pertence a Deus e que nele o mal não tem direito de habitar. Hoje, o céu escolheu agir e você foi chamado a responder. Esta oração é mais do que um pedido de proteção, é uma aliança. Ao pronunciá-la, você permite que o arcanjo trace sobre sua casa o sinal da luz eterna. Ele se coloca à porta com a espada erguida e declara: aqui o Senhor é Rei. A partir desse instante, cada canto do lar é consagrado, cada membro da família é lembrado diante do trono de Deus e uma muralha de fogo espiritual é levantada. Mas para compreender a profundidade deste ato, é preciso entender o que significa ser selado. O selo de São Miguel é o eco de um antigo mistério, o mesmo mistério revelado nas Escrituras quando Deus marca aqueles que lhe pertencem. Esse selo não é visível, mas é real. Ele brilha nos olhos de quem crê, repousa sobre as portas que abrigam oração e cobre as famílias que escolhem caminhar com o céu. Esta é a hora do selo. Não amanhã, não depois, mas agora. O céu se move quando a fé é despertada. E São Miguel desce quando o nome de Deus é invocado com confiança. Por isso, prepare o coração. Silencie o que é terreno, porque o espiritual está prestes a começar. O arcanjo não vem para prometer apenas paz, mas autoridade sobre toda a força que se levanta contra sua casa. E à medida que suas asas se abrem sobre o lar, a promessa divina começa a cumprir-se. O mal será expulso, a bênção será multiplicada e o nome de Deus será exaltado sobre a sua família. A aliança celestial de proteção. Desde o início dos tempos, Deus sela aqueles que lhe pertencem. Não com tinta, nem com sinais visíveis, mas com a marca do Espírito Santo e com o escudo da fé. Em toda a Sagrada Escritura, o selo é o sinal da posse divina, o emblema da aliança entre o Criador e suas criaturas. No livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículo 3, o anjo proclama: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado na fronte os servos do nosso Deus. Esse selo é mais do que proteção. É a declaração celestial de que aquela alma, aquela casa, aquele nome pertencem ao Senhor. Quando São Miguel Arcanjo desce para selar uma família, ele não traz apenas uma bênção, mas uma confirmação espiritual. Este lar está sob o governo de Deus. O selo é o decreto do céu contra toda a invasão do mal. Ele significa que o inimigo não pode mais atravessar o limiar daquele lar, porque ali há uma aliança viva, uma aliança que não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Quando o selo é colocado, o arcanjo ergue a espada e traça sobre a casa e sobre cada pessoa o sinal da cruz invisível,
onde o sangue de Cristo já venceu todas as trevas. Essa aliança não é apenas uma promessa distante, mas um pacto atual e dinâmico. Toda vez que a família ora, o selo brilha. Toda vez que se perdoa, que se ama, que se louva, o selo é reforçado. É por isso que o inimigo odeia os lares de oração, porque cada prece é uma renovação da aliança. O mal sabe que onde há fé verdadeira há muro de luz. Onde há o nome de São Miguel invocado com confiança, há autoridade celestial. Mas há um detalhe essencial. O selo não é automático, ele é aceito. Deus oferece, mas o homem precisa abrir o coração. O céu deseja descer, mas a porta deve ser destrancada pela fé. Por isso, antes que a oração comece, é necessário um ato de entrega. É o momento em que a família diz: Senhor, este lar te pertence. Coloca teu selo sobre nós. E ao pronunciar essas palavras, o arcanjo se move. Ele escuta, ele age. Porque o selo de Deus não é simbólico, é real. E onde ele está, o mal não permanece. O selo também representa continuidade. No Antigo Testamento, os sacerdotes marcavam os objetos sagrados do templo com o selo do Senhor, para que ninguém profanasse o que era consagrado. Assim também, São Miguel marca as famílias que se consagram a Deus, tornando o lar um pequeno santuário, um espaço de comunhão entre o céu e a terra. Ser selado, portanto, é ser separado para o bem, preservado na fé e reconhecido como herdeiro da promessa. E é nesse contexto que a oração desta noite acontece. O arcanjo vem não apenas para proteger, mas para estabelecer um pacto de luz que nenhum tempo, distância ou provação poderá desfazer. Ele vem como mensageiro de um Deus que nunca abandona os seus. E enquanto o selo é colocado espiritualmente sobre cada lar, o mal é desmascarado. As portas antes abertas se fecham e a paz volta a habitar onde antes havia medo. Agora que você compreende a natureza divina dessa aliança, é hora de enxergar o campo onde essa batalha acontece. Porque o inimigo não ataca apenas as fronteiras do mundo, mas as paredes do lar. É hora de abrir os olhos para a guerra invisível que tenta invadir o cotidiano das famílias e de entender por que São Miguel foi enviado exatamente para este tempo. A guerra invisível ao redor do lar. Há uma guerra acontecendo neste exato momento e a maioria das pessoas nem percebe. Não se trata de batalhas travadas com armas, mas de conflitos silenciosos que nascem dentro das casas, no coração das famílias. Essa guerra é invisível aos olhos, mas real aos espíritos. Ela se manifesta nas discussões sem sentido, no afastamento entre pais e filhos, nas feridas não curadas, na exaustão emocional que se infiltra como sombra. É uma guerra antiga, a mesma que começou quando o orgulho tentou ocupar o lugar da luz. E São Miguel se levantou dizendo: quem como Deus? Desde então essa luta nunca cessou. O inimigo vencido nos céus tenta agora atacar o reflexo mais puro do amor de Deus na terra, a família. Ele sabe que quando destrói um lar, atinge o coração da humanidade. Por isso, investe com força crescente sobre os vínculos sagrados, usando a distração, a pressa, o medo e a falta de perdão como suas armas favoritas. Ele não precisa de grandes gestos, basta afastar o olhar da oração, enfraquecer o diálogo, apagar aos poucos a chama da fé. Assim, ele ocupa o espaço deixado pela ausência da presença divina. Mas o céu não fica em silêncio diante dessa batalha. Deus envia o arcanjo da luz para guerrear por cada lar que ainda acredita no amor, na comunhão e na promessa da salvação. São Miguel é o defensor das famílias que lutam de joelhos. Ele se coloca entre o mal e os inocentes, entre a escuridão e a esperança, entre a destruição e a restauração.
Cada vez que uma família se une em oração, ele ergue sua espada de fogo e o inimigo é obrigado a recuar. Cada vez que um pai ou uma mãe pronuncia o nome de Deus sobre os filhos, uma muralha invisível é construída ao redor deles. A guerra invisível se vence com armas espirituais: a fé, a oração, o perdão e a vigilância. Não há defesa mais forte do que um coração unido a Deus. Quando o lar se torna um espaço de oração, a atmosfera muda. O que antes gerava discórdia passa a ser curado pela presença divina. O que antes era sombra se torna luz. São Miguel percorre as casas, expulsando o medo e trazendo equilíbrio. Porque onde há oração sincera, o inimigo perde domínio. Por isso, é essencial compreender que a proteção da família não depende apenas de afastar o mal, mas de convidar o céu a permanecer. É a constância da oração que mantém o selo vivo. O arcanjo luta por aqueles que perseveram, porque a constância é a prova da fé. Assim como os muros de uma cidade precisam de vigilância diária, também o lar precisa de proteção contínua. Agora que a realidade dessa guerra foi revelada, é preciso entender o motivo de tanta resistência. Por que o inimigo investe tanto contra a família? Por que o lar é o primeiro campo de ataque? A resposta está no mistério da criação. A família é o espelho do amor divino. É o que mais se aproxima na terra da comunhão perfeita que existe no céu. E é exatamente por isso que o inimigo a odeia com tanta força. Porque a família é o primeiro alvo do inimigo. A família é o reflexo visível do amor invisível de Deus. Quando o Criador instituiu o lar, ele não formou apenas uma estrutura social, mas uma expressão viva da Trindade: unidade, amor e comunhão. O pai, a mãe e o filho são imagem terrena da perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso o inimigo, que foi expulso da presença divina por orgulho e rebeldia, dirige todo o seu ódio àquilo que mais o lembra do céu: a família unida sob a bênção de Deus. Desde a queda de Lúcifer, a estratégia do mal não mudou: dividir para enfraquecer. Quando ele não consegue atacar diretamente o Criador, tenta atingir a sua imagem na criação. Por isso, ele investe nas famílias, buscando romper o elo do amor, corromper o sentido do matrimônio e confundir os corações dos filhos. Ele sabe que quando destrói o lar, abre uma ferida espiritual na sociedade inteira. Cada separação sem reconciliação, cada ofensa sem perdão, cada casa sem oração se torna terreno fértil para sua influência. Mas o que o inimigo esquece é que o lar foi criado sob promessa. Desde o início, Deus confiou à família a missão de ser templo e refúgio. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, está escrito: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é uma frase simbólica, é um ato profético. Quando um membro da família declara isso com fé, São Miguel se coloca à frente da casa como guardião e guerreiro. Ele defende o lar com a mesma autoridade com que expulsou o dragão dos céus. A família é o primeiro alvo do inimigo, porque é também o primeiro altar de Deus na terra. É onde o amor nasce, onde a fé é ensinada, onde o perdão é aprendido, onde o Espírito Santo habita quando há união. É ali que as vocações são despertadas e as promessas são sustentadas. Por isso, a batalha é constante, mas também é por isso que o arcanjo foi enviado, para restaurar o sagrado dentro das casas e devolver à família o seu papel de coluna espiritual do mundo. São Miguel Arcanjo é o defensor dos vínculos. Onde há divisão, ele trabalha para reconciliar. Onde há silêncio frio, ele inspira o diálogo. Onde há afastamento, ele acende o desejo de retorno. Ele age como o restaurador da aliança familiar, unindo novamente o que o orgulho havia separado. É assim que ele derrota o inimigo.
não com destruição, mas com restauração. E é exatamente essa restauração que está prestes a acontecer através desta oração. Porque toda família que se entrega verdadeiramente ao céu é transformada de alvo em fortaleza. O lar deixa de ser vulnerável e se torna santuário. E é nesse santuário que o arcanjo habita, erguendo sobre ele o selo de Deus. Mas antes que esse selo seja colocado, é preciso compreender quem é aquele que o carrega: o príncipe dos exércitos celestes, o guardião da justiça divina, o defensor da pureza e da fé. É hora de conhecer mais profundamente quem é São Miguel Arcanjo, o protetor enviado por Deus para defender os lares e as almas que lhe pertencem. O arcanjo que defende o lar. São Miguel Arcanjo não é uma figura distante, envolta apenas em símbolos e imagens antigas. Ele é presença viva e atuante, o comandante das milícias celestes que Deus enviou para defender os seus filhos. Quando o mal se aproxima de uma casa, é São Miguel quem se coloca à frente. Quando o inimigo tenta tocar o coração de uma criança, ele ergue a espada. Quando as forças do desânimo e da divisão tentam infiltrar-se em um lar, é ele quem paira sobre as trevas e declara: aqui o Senhor reina. Chamado de príncipe das milícias celestes, São Miguel é aquele que desde o início dos tempos age em nome da justiça divina. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 8, está escrito: travou-se uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos combateram, mas não prevaleceram. Essa batalha continua hoje, não mais entre nuvens e relâmpagos, mas dentro dos lares e corações. O arcanjo não cessa sua missão. Ele a prolonga na vida de cada fiel que o invoca. Quando é chamado em oração, São Miguel entra nas casas como guerreiro e como guardião. Ele não apenas expulsa o mal, mas estabelece ordem espiritual. Sua espada não corta apenas o que é visivelmente maligno. Ela separa o que é sagrado do que é profano, o que é luz do que é sombra. Onde há desordem, ele traz harmonia. Onde há medo, ele traz coragem. Onde há confusão, ele traz discernimento. Sua presença não é apenas proteção, é também direção. Cada família que se consagra a São Miguel passa a viver sob um governo celestial. Ele transforma o lar em território consagrado, uma extensão do reino de Deus na terra. O arcanjo não age sozinho. Ele comanda legiões de anjos que se posicionam espiritualmente nas portas, janelas e cômodos do lar, vigiando cada entrada, cada ambiente, cada coração. É por isso que muitos fiéis sentem paz imediata quando começam a rezar sua oração. É a presença do guerreiro de Deus restaurando o equilíbrio espiritual. Mas São Miguel também é o mensageiro da fidelidade. Ele ensina que proteção não é ausência de provações, mas força para enfrentá-las. Um lar protegido por ele não é um lar sem desafios, mas um lar onde nenhuma tempestade é capaz de destruir a aliança que o sustenta. Ele fortalece os pais, consola os filhos, guia os passos e inspira o perdão. Onde ele habita, a paz não é frágil, é firme como pedra celestial. E há um detalhe que poucos conhecem. Quando São Miguel sela uma família, ele marca espiritualmente cada membro com um sinal do pertencimento. É como se uma marca luminosa fosse colocada sobre eles, tornando-os reconhecíveis no mundo espiritual. Os anjos os reconhecem como aliados e as trevas os evitam, porque o selo do arcanjo é o emblema do próprio Deus. Mas para entender a profundidade desse selo, é preciso compreender o seu significado espiritual. Não é apenas uma marca de proteção, mas uma aliança eterna, um pacto de luz entre o céu e a família que se entrega ao Altíssimo. É o que São Miguel está prestes a realizar. O
O significado do selo, uma aliança espiritual. O selo de São Miguel Arcanjo é mais do que um símbolo. É uma assinatura divina colocada sobre tudo o que pertence a Deus. Quando um lar é selado pelo poder do Altíssimo, ele passa a carregar uma marca espiritual que o diferencia no mundo invisível. Esse selo não é feito de cera ou tinta, mas de luz. A mesma luz que expulsou as trevas quando Deus criou o mundo. A mesma luz que brilhou quando Miguel derrotou o dragão nos céus. Ser selado é ser reconhecido no mundo espiritual como propriedade do reino de Deus. Nas Escrituras, o selo é sempre sinal de posse e de promessa. No Antigo Testamento, os reis usavam selos para autenticar decretos e proteger o que lhes pertencia. No Novo Testamento, o selo do Espírito Santo é o sinal da salvação. E no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, o anjo declara: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Esse mesmo princípio se aplica agora à família que se entrega ao cuidado de São Miguel. Ela é marcada espiritualmente com o selo da obediência, da fidelidade e da paz. Quando o arcanjo desce para selar um lar, ele proclama diante do trono divino: Esta casa pertence ao Senhor. É como se uma fronteira invisível fosse traçada, um limite espiritual que o inimigo não pode atravessar. As trevas reconhecem essa marca e diante dela se curvam. O selo é o emblema da autoridade divina sobre o lar, a declaração de que o amor e não o medo reina sobre aquela família. Mas o selo também é um compromisso. Ele não protege apenas quem o recebe, ele exige fidelidade de quem o carrega. Ser selado por São Miguel significa viver sob o olhar de Deus, guardando os mandamentos e mantendo o coração em oração. O selo não é amuleto, é aliança. Ele permanece ativo enquanto houver fé viva, enquanto a chama da oração for alimentada. Quando a família reza unida, o selo brilha. Quando perdoa, ele se fortalece. Quando louva, ele se expande. E quando confia, o próprio céu se reflete sobre o lar. Aqueles que vivem sob o selo aprendem a enxergar a vida com outros olhos. As dificuldades deixam de ser castigos e passam a ser oportunidades de provar a fidelidade ao Deus que protege. O lar selado se torna santuário, e cada membro da família passa a ser ministro dessa presença divina. É por isso que São Miguel chama esta oração de pacto. O selo é o elo entre a promessa de Deus e a resposta da fé humana. Mas antes que o selo seja colocado, o arcanjo realiza um gesto sagrado. Ele purifica o lar. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo antes de brilhar, também a casa precisa ser limpa espiritualmente antes de receber o selo. É o fogo da espada de São Miguel que queima o que não pertence a Deus. Palavras feridas, ressentimentos antigos, mágoas escondidas, influências negativas. E é nesse fogo sagrado que começa a verdadeira transformação. O fogo que purifica o limiar. Nenhum selo pode repousar sobre aquilo que ainda está impuro. Antes que São Miguel marque uma casa com o sinal da luz divina, ele precisa purificar o limiar, a entrada espiritual do lar. É ali que o bem e o mal se encontram. É ali que o invisível toca o visível. O limiar representa a fronteira entre o que entra e o que permanece. Por isso, o arcanjo começa a sua obra pela purificação. Ele se aproxima com sua espada flamejante, e o fogo celestial começa a arder, não para destruir, mas para transformar. Esse fogo não é o fogo da ira, mas o da justiça. Ele consome o que é impuro e fortalece o que é santo. Quando São Miguel ergue a espada, cada labareda carrega o poder do Espírito Santo. É o mesmo fogo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes e o mesmo que iluminou Moisés na sarça ardente.
Esse fogo purifica a atmosfera espiritual da casa, queimando as influências que geraram contendas, invejas, medos e inquietações. É um fogo silencioso, mas absoluto. Ele não faz ruído, mas muda o ambiente. Enquanto o fogo de São Miguel age, o coração da família também é purificado. Cada lembrança pesada, cada palavra dita com mágoa, cada ressentimento guardado começa a perder força. O arcanjo passa com sua luz e as sombras se dissipam. O mal não suporta o brilho desse fogo, porque ele revela o que estava escondido. A mentira se desmancha, o orgulho se desarma, a culpa é consumida. É o fogo da misericórdia que prepara o terreno para o selo da glória. Há uma razão profunda para essa purificação. O lar, por natureza, é altar, e nenhum altar pode ser consagrado se ainda estiver coberto de impureza. Assim como o sacerdote do Antigo Testamento queimava o incenso para afastar o mal e preparar o sacrifício, São Miguel acende o fogo espiritual dentro do lar para consagrá-lo. E quando o fogo termina sua obra, o que resta é paz. O ar parece diferente, o ambiente se torna leve, a alma respira. É o sinal de que o arcanjo passou e que a presença de Deus está próxima. Essa purificação também atinge as fronteiras do corpo e da alma. Os lares são habitados por histórias, por dores antigas e por silêncios que nunca foram curados. São Miguel desce para libertar tudo isso. Ele corta com sua espada os laços invisíveis de medo, culpa e opressão espiritual que se formaram com o tempo. E o que antes era prisão se torna passagem. O limiar antes vulnerável se transforma em portal de bênção. O fogo de São Miguel não destrói as memórias, mas as redime. Ele transforma o que foi ferida em testemunho, o que foi fraqueza em força. É nesse momento que a casa se torna digna de receber o selo. Agora o ambiente está limpo, o altar está preparado e o céu está prestes a descer. E quando a espada do arcanjo repousa após a purificação, suas asas se abrem sobre os que mais precisam dessa proteção, os filhos. São eles o tesouro mais precioso dentro de um lar. É sobre eles que o arcanjo estende seu manto de luz, selando suas almas contra toda a influência do mal. As asas sobre os filhos. Há um instante em que o guerreiro se torna guardião, e o fogo que antes purificava se transforma em abrigo. É o momento em que São Miguel estende suas asas sobre os filhos. A imagem é sublime e silenciosa. O arcanjo inclina-se sobre o lar e cobre os pequenos com a sombra luminosa da sua presença. Não há poder maior do que o de um anjo colocado entre o mal e a inocência. Quando São Miguel desce, os filhos se tornam invioláveis, porque o olhar do arcanjo repousa sobre eles noite e dia. Cada criança é uma promessa viva de Deus, um reflexo do amor divino em forma humana. O inimigo sabe disso e é por isso que tenta feri-las desde cedo, com medo, com distrações, com exemplos corrompidos. Ele tenta apagar a pureza, destruir a confiança e confundir o coração. Mas São Miguel é enviado para ser o defensor dessa pureza. Ele guarda o olhar dos inocentes, silencia as vozes que querem corromper e coloca diante de cada criança uma barreira espiritual que impede a sombra de avançar. As asas de São Miguel representam o equilíbrio entre força e ternura. Elas são imensas e flamejantes, mas suaves como o toque de Deus. Quando ele as abre sobre os filhos, o mal recua. Nenhum espírito de confusão, inveja ou enfermidade pode atravessar essa cobertura. A alma das crianças é cercada por uma muralha invisível e o inimigo, ao tentar se aproximar, é consumido pela luz que emana do arcanjo. Ele não permite que os pequenos carreguem pesos que não lhes pertencem, nem que a malícia do mundo apague a chama da esperança que Deus acendeu em cada um deles. Mas São Miguel não protege apenas o corpo. Ele guarda o coração
e o Espírito. Ele inspira os filhos a caminhar na verdade, a amar o bem, a buscar o que é puro. Sua presença desperta neles uma força que não se aprende com palavras, mas com o exemplo do céu. Onde há oração, onde o nome de Deus é pronunciado, o arcanjo se aproxima e sela cada criança com um beijo de luz sobre a fronte. É o selo da inocência preservada, da fé nascente, da vocação que um dia florescerá. E aos pais, São Miguel faz um chamado: protejam com amor o que o céu lhes confiou. Ele lembra que os filhos são almas eternas e não apenas responsabilidades humanas. Ele ensina que educar é conduzir à luz e não apenas instruir. Quando os pais rezam pelos filhos, o arcanjo se une a essa oração, multiplicando seu alcance. E quando a família ora unida, a casa inteira é envolvida pela presença dos anjos. Cada vez que um pai traça o sinal da cruz sobre o filho, São Miguel repete o mesmo gesto no invisível. Cada vez que uma mãe abençoa com ternura, o arcanjo reforça o selo que protege. Assim se cumpre a promessa divina. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram de todo o mal. Salmo 34, versículo 7. E quando as asas de São Miguel terminam de cobrir os filhos, ele volta-se para o coração do lar. O amor entre os esposos. Pois se o inimigo não pode destruir as crianças, ele tenta atacar a aliança que as sustenta. Mas o arcanjo também desce sobre esse vínculo, empunhando a espada da unidade e restaurando o amor ferido. A espada sobre o matrimônio. Quando São Miguel se volta para o centro do lar, ele não encontra apenas paredes e pessoas. Ele contempla um sacramento. O matrimônio é o elo mais profundo entre o céu e a terra, pois é nele que dois se tornam um sob a bênção de Deus. É o espelho do amor divino refletido na humanidade, a aliança que o inimigo mais teme. Por isso, ele a ataca com sutileza, com o silêncio que distancia, com as palavras que ferem, com a rotina que apaga a chama, com o orgulho que impede o perdão. Ele sabe que quando consegue dividir o casal, consegue ferir toda a casa. Mas São Miguel não permite que o amor consagrado se torne campo de ruínas. Ele desce com a espada da fidelidade, e onde ela toca, a desordem se dissolve. Sua espada não é feita de ferro, mas de luz. Uma luz que corta o invisível e separa o que é divino do que é profano. Essa espada desce sobre o matrimônio não para ferir, mas para libertar. Ela corta os laços de ressentimento, rompe os nós de amargura, destrói os grilhões do egoísmo e abre caminho para que o amor renasça. O arcanjo se coloca entre os esposos e declara: o que Deus uniu, o mal não separa. Suas palavras ecoam como decreto espiritual, e o matrimônio é envolto por um novo brilho. A espada flamejante que derrotou o dragão nos céus agora é usada para restaurar corações na terra. Ela não é símbolo de violência, mas de purificação. Ela elimina as influências externas que tentam dividir e reergue o altar da comunhão dentro do lar. São Miguel não luta sozinho. Ele traz consigo anjos da reconciliação, mensageiros de paz que sopram esperança sobre os corações cansados. Quando um casal reza junto, o arcanjo se coloca entre eles e ergue sua espada como um arco de luz. Essa luz se torna ponte entre os dois, fazendo o amor circular novamente. Ela cura feridas antigas, silencia o passado e abre espaço para o futuro. O fogo da espada se transforma em calor de ternura. O matrimônio é sagrado porque é testemunho vivo da aliança de Cristo com sua igreja. Cada ato de amor, cada gesto de perdão, cada renúncia feita por amor é uma vitória sobre o inferno. O inimigo odeia os casamentos fiéis porque eles proclamam a verdade do amor eterno. Mas São Miguel defende essas alianças com zelo especial. Quando o casal se ajoelha e pede ajuda,
o arcanjo se posiciona como guardião. Nenhuma sombra consegue permanecer onde há arrependimento e vontade de recomeçar. E há um mistério ainda mais profundo. Quando São Miguel sela o matrimônio, ele o transforma em fonte de bênção para os filhos e para as gerações futuras. O amor restaurado se torna legado espiritual. A casa se enche de uma presença doce e forte, e o selo da unidade se estende sobre todos. Depois que a espada restaura o matrimônio, o arcanjo não se afasta. Ele se volta para os limites da casa e se posiciona diante das portas, estabelecendo uma barreira que nenhuma escuridão pode atravessar. É o momento em que o lar, já purificado e reconciliado, se torna fortaleza. É o instante em que os anjos assumem suas posições e as fronteiras da família são guardadas pelo exército celeste. Quando os anjos guardam a porta. Depois que São Miguel sela o matrimônio e cobre os filhos com suas asas, ele se volta para o limiar do lar, as portas. Ali, onde o interior e o exterior se encontram, o arcanjo estabelece a fronteira definitiva entre o reino da luz e as sombras que rondam o mundo. É o instante em que as legiões celestes assumem posição. Cada anjo se torna sentinela, cada entrada é abençoada e a casa inteira passa a ser circundada pela muralha espiritual do Altíssimo. É nesse momento que se cumpre o que está escrito no Salmo 91, versículo 11. O Senhor dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. São Miguel, comandante dessas hostes, designa guardiões invisíveis para cada porta e janela. Eles não são metáforas, são presenças reais, atentos à passagem de cada pessoa, cada palavra e cada intenção. Quando uma casa é consagrada, as suas portas deixam de ser simples estruturas de madeira, tornam-se portais espirituais, pontos de passagem entre o mundo humano e o divino. Os anjos que guardam o lar não impedem apenas a entrada do mal exterior, eles também filtram o que sai. Eles protegem os corações para que nenhuma palavra de maldição, nenhuma murmuração e nenhum gesto de ingratidão deixem o ambiente e rompam a paz. Eles ensinam que a proteção começa dentro. Quando há amor e oração, as portas se tornam portais de luz. Quando há desunião, tornam-se brechas. É por isso que São Miguel adverte: vigiem o que entra e o que sai. Guardem as portas do coração como guardam as portas da casa. Quando os anjos tomam suas posições, o ambiente muda. O silêncio se torna sereno, o ar parece mais leve, e até a noite ganha outro som. Aquilo que antes causava medo é dissipado, e a casa se enche de segurança espiritual. Não se trata de ausência de problemas, mas da certeza de que nada pode atravessar as fronteiras da luz sem permissão divina. O lar passa a ser território consagrado. Cada canto é coberto pela presença dos anjos, e o inimigo reconhece de longe a marca do selo celestial. E essa proteção não se limita às paredes. As orações que se elevam dentro de uma casa consagrada se expandem como ondas de luz que tocam outras moradas. Cada lar protegido por São Miguel se torna um farol espiritual, e os anjos que o guardam se comunicam com os anjos de outros lares selados, formando uma rede invisível de intercessão sobre a terra. Assim a bênção se multiplica e o mal encontra resistência onde antes havia fragilidade. Mas São Miguel não coloca guardiões para que os fiéis vivam com medo. Ele os posiciona para que a confiança seja restaurada. Quando o arcanjo sela uma casa, ele deseja que ali reine não a preocupação, mas a paz. A verdadeira segurança não vem do isolamento, mas da presença de Deus. É por isso que, depois de erguer as muralhas espirituais, o arcanjo faz descer uma unção especial. A unção da paz, que não é ausência de conflito, mas estabilidade divina. É o próximo passo do selo, e é por meio dele que o lar se torna descanso para a alma
e testemunho da glória de Deus. A unção da paz. Quando as portas estão guardadas e o lar já se tornou território sagrado, São Miguel Arcanjo faz descer a unção da paz. Não é a paz passageira do mundo, mas a paz eterna que vem do próprio coração de Deus. A paz que Jesus prometeu aos seus discípulos quando disse, em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Essa é a paz que o arcanjo distribui como selo final da presença divina. Ela não silencia apenas o barulho exterior, mas também as tempestades internas que o inimigo tentou acender dentro da alma. Essa paz é firme, profunda e viva. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que o céu reina sobre o lar. Quando São Miguel derrama essa unção, tudo se estabiliza. As palavras antes carregadas de tensão se tornam brandas. O ambiente antes pesado se torna leve. O olhar entre os familiares volta a se encontrar. E o amor retorna ao centro de tudo. Essa paz não é algo que se entende, é algo que se sente. É como uma brisa sagrada que passa pelos cômodos e repousa sobre os corações. O inimigo teme essa paz porque ela é sinal de vitória. Ele se alimenta do caos, mas se dissolve na serenidade. A casa em paz é território inacessível ao mal, porque a tranquilidade é fruto da presença de Deus. Onde há paz, há fé. Onde há fé, há luz. E onde há luz, as trevas não suportam permanecer. É por isso que São Miguel não luta apenas com espada, mas também com silêncio. Ele vence não apenas expulsando, mas acalmando. Ele entende que a verdadeira guerra espiritual termina quando o coração encontra repouso em Deus. Essa unção também cura. Ela restaura o corpo cansado, acalma a mente sobrecarregada e cura feridas emocionais deixadas por anos de conflitos. Quando a paz de Deus se instala, o medo perde o poder. Os pensamentos se organizam, a esperança renasce e a alma volta a confiar. É o bálsamo da presença divina sendo derramado sobre a família. O arcanjo, com suas mãos erguidas, invoca a bênção do Espírito Santo e unge cada membro do lar com essa paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Mas essa paz não é inércia, ela é força. É o tipo de calma que não ignora as batalhas, mas as enfrenta com fé. O lar selado por São Miguel se torna o lugar de descanso de Deus, e onde ele repousa, a vida floresce. O trabalho prospera, as relações se fortalecem e o amor se torna alicerce. Essa paz se torna o som do lar. Um som de harmonia, de oração e de presença. E quando a unção termina de ser derramada, o arcanjo ergue os olhos ao céu e pronuncia uma ordem. É o sinal de que chegou o momento mais sagrado, a consagração final, onde o céu toca a terra e o selo é completado. É a oração da consagração, quando cada membro da família é marcado com o selo de luz e o lar é oficialmente colocado sob o domínio de Deus. É o momento em que a promessa se cumpre e o amor divino assume o trono no coração do lar. A oração da consagração, onde o céu toca a terra. Chega o momento em que as palavras humanas se tornam insuficientes e o próprio céu se inclina para ouvir. É a hora da consagração, quando São Miguel Arcanjo desce em majestade e a fronteira entre o invisível e o visível se desfaz. Tudo se silencia. A casa já foi purificada, as portas estão guardadas, a espada brilhou sobre o matrimônio e as asas já cobriram os filhos. Agora, o arcanjo ergue a mão direita e traça no ar o sinal da cruz flamejante. É o selo que une a família ao trono de Deus. Essa oração não é repetição mecânica, é entrega viva. Cada palavra pronunciada nesta hora é registrada diante do Altíssimo como um ato de aliança. O lar se torna altar
e cada coração se transforma em pedra viva dessa construção espiritual. O próprio Espírito Santo se move e o fogo invisível de São Miguel passa a marcar o espaço com a luz da presença divina. É aqui que o céu toca a terra, não em uma visão distante, mas na realidade palpável da fé. Imagine, neste instante, o arcanjo caminhando lentamente por sua casa. Ele passa pela sala e sopra o sopro da paz. Passa pelos quartos e coloca sua espada de luz sobre cada leito, declarando descanso e proteção. Ele toca a cozinha, onde o alimento é preparado, e a abençoa como símbolo da providência divina. Em seguida, aproxima-se da porta e traça um sinal de fogo sobre ela, decretando: nenhum mal entrará. Por fim, ele para no centro do lar e com voz firme e doce proclama: este lar pertence ao Senhor. É nesse instante que a oração de consagração deve brotar do coração. Não se trata de uma simples súplica, mas de uma declaração espiritual. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor dos filhos de Deus, consagro a ti este lar. Passa com tua espada flamejante sobre cada um de nós. Que tuas asas cubram nossa casa, que tua luz desfaça as trevas e que teu selo marque nossa família para sempre. Que este lar seja morada da paz, refúgio da fé e testemunho do amor divino. Que todo mal se curve diante da tua autoridade e que o nome do Senhor Jesus Cristo reine para sempre neste lugar. Amém. Ao pronunciar essas palavras, algo muda no ambiente. O invisível se torna tangível. O ar parece leve, as tensões se dissipam e uma sensação de pertencimento envolve a todos. É a assinatura do céu. O selo foi colocado. Cada alma presente é marcada espiritualmente com a proteção de São Miguel. E a casa, antes vulnerável, agora é território sagrado. O inimigo, ao tentar se aproximar, vê a marca da cruz flamejante e é forçado a recuar. A consagração transforma o lar em uma fortaleza de fé, mas mais do que isso, ela o transforma em fonte, porque um lar selado por São Miguel não guarda a bênção apenas para si. Ele se torna canal. A luz que repousa sobre ele se espalha, alcançando outras famílias, tocando corações distantes e transformando ambientes onde há dor e desesperança. É o início de uma corrente divina de proteção e renovação. E é sobre isso que São Miguel fala em seguida: o poder multiplicador da bênção. Aquilo que é selado no amor de Deus não permanece fechado. O que foi consagrado hoje se tornará testemunho amanhã. A família selada se torna farol e sua luz começa a se expandir. A bênção que se multiplica. Quando o selo de São Miguel repousa sobre uma casa, a bênção não para ali, ela começa ali. O que foi consagrado ao céu torna-se fonte viva que se espalha como ondas de luz. A presença do arcanjo cria um campo espiritual que ultrapassa as paredes do lar, alcançando outras famílias, vizinhos, amigos e até aqueles que apenas passam pela porta. Onde há uma casa abençoada, o mal perde território. O amor e a fé se propagam em silêncio, como perfume que se espalha no ar. São Miguel ensina que toda graça verdadeira é expansiva. Deus não abençoa para que a bênção seja guardada, mas para que seja multiplicada. Assim, a família selada pela oração não vive isolada em proteção egoísta, mas se torna instrumento de intercessão. Cada vez que ela reza, o arcanjo leva suas palavras diante do trono divino e, em troca, derrama graças sobre outras vidas. É assim que o céu trabalha. O que é tocado pela luz se torna luz para o mundo. Essa multiplicação é misteriosa e real. Quando um lar se torna morada de Deus, a atmosfera ao redor muda. As visitas sentem paz, as conversas ganham outro tom,
e o tempo dentro da casa parece mais leve. O próprio arcanjo permanece atento, sustentando a vibração espiritual da bênção. Ele envia seus anjos para atravessar as ruas, alcançar outras famílias que sofrem e guiá-las até a mesma proteção. Assim, o que começou em um pequeno espaço se transforma em corrente celestial que se expande sem fronteiras. Mas há um segredo: a bênção só continua a multiplicar-se se o coração permanecer aberto. O selo de São Miguel não é um amuleto, é um pacto. Ele exige perseverança, oração e fé constante. É a fidelidade do lar que mantém a bênção viva. Por isso, o arcanjo adverte: não deixem a oração se apagar. A chama que ilumina o lar precisa ser alimentada todos os dias. Cada ato de amor, cada gesto de perdão, cada agradecimento é lenha que mantém aceso o fogo da presença divina. Essa bênção multiplicadora também tem o poder de restaurar o que foi perdido. Ela alcança familiares distantes, corações endurecidos e lares quebrados. A oração feita por uma família selada se torna a ponte para as que ainda vivem nas sombras. É a força do testemunho silencioso que converte mais do que 1000 palavras. Quando alguém vê a serenidade de um lar guardado por São Miguel, percebe que existe algo sobrenatural ali, e esse algo é o reflexo do próprio Deus. A multiplicação da bênção é, portanto, o cumprimento da missão cristã: ser luz no meio das trevas. São Miguel transforma o lar em semente do reino. E onde há uma semente, haverá fruto. Esse fruto é paz, prosperidade espiritual, reconciliação e amor inabalável. Ele não nasce por esforço humano, mas pela presença contínua dos anjos que circulam invisivelmente, levando a graça de um lar para outro, até que uma rede luminosa cubra a terra. Mas São Miguel não encerra aí a sua obra. Depois de espalhar a bênção, ele deixa um lembrete eterno. A proteção que veio do alto precisa ser guardada com fé. É o selo que dura, a promessa que não se rompe. Assim, o arcanjo fala sobre a promessa da proteção duradoura, o juramento celestial de que quem permanece fiel nunca ficará desamparado. A promessa da proteção duradoura. Depois que a bênção se espalha e o lar se torna farol, São Miguel Arcanjo permanece. Ele não se afasta da família selada, mas faz um juramento diante de Deus: enquanto houver fé neste lar, minhas asas estarão sobre ele. É a promessa da proteção duradoura, a garantia de que o selo não é passageiro, mas eterno enquanto a aliança for mantida. Essa promessa é mais do que palavras. É um pacto espiritual firmado no céu e confirmado na terra. São Miguel não protege de forma superficial. Ele se coloca como sentinela constante, observando cada movimento espiritual que tenta tocar o lar. Ele sente quando o desânimo tenta entrar, quando o medo se aproxima, quando a discórdia quer nascer. E antes que o mal se manifeste por completo, o arcanjo ergue a espada de luz e dissipa a ameaça. Sua vigilância é silenciosa, mas firme. Ele não dorme, não se distrai e não abandona aqueles que o invocaram com sinceridade. Essa proteção não é mágica, ela é vivida na fidelidade diária. O selo permanece vivo quando há oração, quando o perdão é praticado, quando o amor é renovado. É o testemunho contínuo da fé que alimenta a presença de São Miguel. Onde há ingratidão, o selo enfraquece. Onde há fé, ele se fortalece. Por isso, o arcanjo ensina: a proteção que te dei não é para um dia, é para a vida inteira. Mas tu precisas querer viver sob a luz, não sob a sombra. A promessa da proteção duradoura é também uma prova de que o amor de Deus é constante. Ele não sela uma casa para depois abandoná-la. Ele coloca nela um anjo de guarda em cada canto,
um exército ao redor de cada alma. E quando um dos membros da família se distancia da fé, a intercessão dos demais o cobre. É assim que o céu age. A oração de um justo sustenta muitos. A fidelidade de um coração mantém acesa a luz sobre todos. São Miguel não promete ausência de provas, mas vitória nelas. Ele sabe que o mal tentará voltar, que o inimigo buscará brechas, que o mundo tentará distrair. Mas ele também sabe que quem foi selado não é mais o mesmo. A casa que foi marcada pelo fogo celestial jamais será território fácil. Cada vez que o inimigo tenta se aproximar, vê diante de si a lembrança ardente da derrota, o selo da cruz flamejante sobre o lar. Essa promessa também é herança espiritual. O que hoje é proteção sobre uma família se tornará escudo sobre seus descendentes. As gerações futuras colherão o fruto da fé que os antepassados plantaram. São Miguel garante: a tua fidelidade hoje será muralha amanhã. Assim, o lar protegido hoje será refúgio para filhos, netos e para todos que vierem depois, porque Deus não esquece os pactos firmados na luz. E é então que o arcanjo, ao concluir a obra, volta-se uma última vez para o lar e pronuncia as palavras finais do selo. O que foi consagrado pertence a Deus. O que foi selado não será tocado. O que foi entregue será guardado até o fim. É o encerramento do pacto, a consagração total. Mas antes de partir, São Miguel deixa um chamado. Ele não quer que o dom recebido fique oculto, mas que se torne testemunho. A proteção que o céu concedeu não deve ser escondida, mas proclamada. Por isso, ele faz o último apelo, o chamado para viver e agir sob o selo, e nunca adiar a fé. É o convite final à ação e à partilha da luz recebida. O chamado final: tome o selo hoje. Chega o instante em que o céu silencia e espera a resposta da terra. O arcanjo está diante do lar. A espada ainda brilha, as asas ainda tremulam em luz. Mas agora ele não fala mais como guerreiro, fala como mensageiro. Ele traz um chamado direto, urgente, irrevogável. Não adie o que Deus quer selar hoje. Porque há bênçãos que só descem quando há decisão, e há graças que só permanecem quando o coração se abre sem reservas. São Miguel fala com autoridade, mas também com ternura. Ele lembra que o tempo é dom, e que adiar é dar vantagem ao inimigo. Quantas vezes o Espírito Santo tocou o coração, pedindo oração, conversão, reconciliação, e o ser humano respondeu: amanhã. Mas o amanhã não pertence a nós. É por isso que o arcanjo repete: o selo é agora. O céu está pronto. Deus espera a tua entrega. O chamado de São Miguel não é apenas para rezar, mas para viver sob a luz. Ele convida a família a não voltar às sombras do medo ou da indiferença. O selo recebido deve transformar atitudes. Palavras mais brandas, gestos mais compassivos, perdões mais rápidos, amor mais concreto. É assim que se mantém viva a aliança. A fé sem obras se apaga. A fé praticada faz o selo brilhar cada dia com mais força. Nesse instante, o arcanjo convida cada membro da família a colocar a mão sobre o coração e dizer em silêncio: Senhor, eu te entrego minha casa, minha história e os que amo. Coloca sobre nós o teu selo por meio de São Miguel. Que nenhuma sombra toque o que te pertence. Essa é a declaração que firma a consagração. É o sim que o céu espera para agir plenamente. E quando o sim é pronunciado, mesmo que em pensamento, algo acontece. As asas do arcanjo se abrem em esplendor e uma luz desce sobre o lar como chuva dourada. Cada feixe dessa luz penetra o invisível, marcando as paredes, os corações, os sonhos e as memórias. É o selo definitivo, gravado não em pedra, mas em espírito.
São Miguel ergue a espada ao alto e com voz que ecoa além do tempo proclama: pela autoridade que vem de Deus, esta casa pertence à luz. Este lar é morada da paz. Este amor está sob o meu comando e sob o trono do Altíssimo. O silêncio que se segue não é vazio, é plenitude. É o eco da presença divina permanecendo, o sinal de que o pacto foi selado. O inimigo recua, o medo se dissipa e uma sensação de estabilidade envolve tudo. O lar se torna morada da confiança e a vida espiritual começa a frutificar em cada gesto. Mas São Miguel deixa uma missão antes de partir: espalhar a luz. Ele pede que quem recebeu essa proteção não aguarde só para si. Divulga o que o céu te deu, diz o arcanjo, porque cada lar iluminado ajuda a proteger 1000 outros. Assim, a oração que começou em uma casa se torna corrente que atravessa fronteiras. O selo de um lar acende o de outro, até que o mundo inteiro seja iluminado pela fidelidade dos que acreditaram. Por isso, o chamado final é simples e solene. Não espere mais. Hoje é o dia de ser selado. Hoje é o dia de colocar sua família sob as asas do arcanjo. Hoje é o dia de deixar que Deus marque seu lar como território dele. O céu já desceu. Agora basta responder. E quando a voz do narrador se apaga, a última imagem permanece. São Miguel diante do lar, espada erguida, luz refletindo no chão, o selo ardendo sobre a casa. E a frase final ecoa como decreto: depois desta oração de proteção, tua família está selada pelo poder de São Miguel Arcanjo.